Olá, pessoal. Eu sou o professor Elder Eric, professor de Literatura e Artes, e eu estou aqui para trazer a primeira aula de literatura para você que vai fazer o Enem, vai fazer vestibulares, e para você que quer aumentar ainda mais o seu repertório com relação ao conhecimento humano. A nossa primeira aula tem como título O que é literatura? Não é uma resposta simples, mas vamos lá. O que é literatura? Bem, costuma-se dizer, de forma bem sucinta, que a literatura é a arte da palavra. Ou seja, o suporte da literatura, a matéria-prima da literatura é a palavra. A literatura se faz com palavras. Uma palavra seguida de outra, e essas palavras acabam se formando em frases, orações, sentenças, estrofes, parágrafos, romances, contos, poemas. Literatura é a arte da palavra. Assim como a música é a arte dos acordes, dos ritmos. Assim como a fotografia é a arte da luz, da perspectiva, do enquadramento. Assim como a pintura é a arte das cores, do volume. Literatura se apega à palavra. Mas não é apenas juntar as palavras. Não são todos os textos que têm as palavras juntas consideradas literatura. Literatura no quesito arte. Porque perceba, não são só as palavras de que faz uso a literatura, e sim quando essas palavras estão organizadas de forma artística, de uma forma que acaba te chamando a atenção, de uma forma que provoca uma estranheza, um estranhamento. Possa ser um estranhamento que agrade, ou um estranhamento que te converta à loucura, que te endoide, que te embanane, que te desloque, que tire você da certeza. Literatura é a arte da palavra. Agora, é preciso definir o que vem a ser arte, porque já sabemos o que é a literatura. A literatura são essas palavras que acabam se organizando de forma artística. Mas vamos lá, e a arte? O que é? Aqui eu terei que recorrer a um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche e a um poeta brasileiro chamado Ferreira Goulart. Acompanha comigo. Nietzsche, ele diz assim: temos a arte para não morrer de verdade. No sentido de que a vida, a minha vida, a tua vida, se não fosse a arte, a tua e a minha vida seria uma espécie de morte. Morreríamos todos os dias. No sentido de que se eu ou você só existíssemos para trabalhar dia e noite, do primeiro momento em que você acorda até o último momento em que fechas os olhos e dorme, se a nossa vida fosse só trabalho, 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 ela seria uma espécie de morte. É preciso algo que nos divirta, que nos distraia. A literatura acaba nos distraindo da morte. Já o Ferreira Goulart, ele diz: a arte existe porque só a vida não basta. Só viver não basta. Lembre aí da música dos Titãs chamada Comida. A música diz: a gente não quer só comida, bebida. A gente quer comida, bebida, dinheiro, diversão, balé e tantas outras coisas. Só a vida, só viver não basta. Você precisa assistir a um filme, a uma série, a uma novela. Você precisa ler um livro. Você precisa escutar uma música. Você precisa ver uma fotografia, uma pintura. Você precisa da arte. E a arte existe para nos distrair da morte. Fechando essa nossa microaula, o que é a literatura, senão as palavras organizadas de forma artística, de uma forma que acabe chamando a minha atenção.
de uma forma onde não importa a informação, não importa informar. Quem tem a obrigação de informar são os livros de história, os livros de ciência, os jornais, as revistas de notícia. A literatura não tem a função de informar. Pode até informar, mas não tem essa função, porque a função é a função da beleza, da sensibilidade, do encanto e do espanto. Eu vou ficando por aqui.